porque eu estou tentada a comprar da mesma paleta de outras cores. Vou passar aqui embaixo. Mas não, peraí, eu não coloquei iluminador. É só eu falar que eu borrei aqui. Carregado no azeite. Oh, uau! Gosto daqui ainda, ó. Você tinha visto? Me diz aí, é bolacha ou biscoito? Obviamente, já começamos o vídeo já com o relógio contra a gente. Já tô um pouquinho atrasada, já tô começando um pouquinho mais tarde do que eu deveria. Até mesmo porque o restaurante que a gente vai hoje é um pouquinho mais longe, não é aqui no centro de Toronto. E a gente nunca sabe como é que é o trânsito. Mas se você é nova aqui, muito prazer. Eu sou a Luciana Couto. Aos sábados eu faço esse vídeo de Arrume-se Comigo, onde a gente se arruma juntas para um date de sábado à noite e depois a gente vai em algum restaurante daqui de Toronto, a cidade onde eu moro. Enfim, mas até lá, enquanto a gente se arruma, a gente vai conversando. Então assim, se você tem que se arrumar também, que tal colocar o vídeo aí do seu lado, coloca no celular, no tablet, na TV e a gente vai se arrumando juntas. Apesar de que eu preciso confessar, eu morro de medo de ser vista na TV, numa tela grande. Às vezes, é muito engraçado que às vezes alguém me manda pelo Instagram, alguém me manda uma foto que tá me vendo, tá vendo algum vlog meu. E normalmente, né, porque se a pessoa me mandar foto, se ela não tirar foto, normalmente ela tá vendo na TV. E eu fico apavorada. Eu fico pensando, ai meu Deus, as pessoas estão me vendo numa TV. Isso me causa muita ansiedade. Mas enfim, a vida continua, a gente continua. Se você não é novo aqui, você sabe que eu tenho 44 anos, a minha pele já não é mais a pele de 20 e poucos, é a pele de 44 anos. Então é bom que a gente conversa sobre produtinhos, sobre moda, sobre coisas legais para peles mais maduras, o que dá certo, o que não dá certo na minha rotina de beleza e tal. E a gente vai conversando. Aliás, eu tenho que lembrar de mostrar mais os produtos que eu uso, porque, né, não adianta a gente só ficar conversando. Hoje eu tô começando com essa base da Maybelline, a Super Stay. É difícil pra mim porque eu tô sem óculos, então não enxergo nada, tá? Mas tudo bem, eu vou tentar. Essa base da Maybelline Super Stay, e eu misturo com um pouquinho desse, qual o nome? Lumiglotion da L'Oreal, que eu amo. Em dias em que eu não uso básica, só quero passar alguma coisinha rápida e tal, pra ficar com ar assim um pouquinho mais saudável, eu uso essa daqui. E claro, para passar base, para fazer maquiagem mesmo, eu misturo com essa da Maybelline. Eu misturo porque eu acho que essa daqui traz uma luminosidade bem bacana. Essa daqui, ela não chega a ter um efeito mate, mas não é tão glowy como a outra. Ela não traz esse efeito tão glow da L'Oreal. Então eu gosto de misturar as duas. Aliás, eu tava até pensando, porque eu sempre compro dessa mesma base, acho que já é o terceiro vidro que eu compro. Eu tava pensando esses dias se eu deveria experimentar outra, até mesmo para ter mais coisas aqui no vídeo, no vlog e tal, experimentar outras bases. Então deixa aí nos comentários sugestões de bases para eu experimentar, ou que você tenha curiosidade para eu experimentar, pra gente ver juntas e tal. Eu sempre gosto de fazer vídeo de primeiras impressões. Lembrando que eu tô no Canadá, então se for uma base brasileira que só vende no Brasil, eu infelizmente não tenho acesso, mas se você vê alguma base que vende aqui fora e tal, e você quiser que eu experimente, deixa aí. E de corretivo eu vou usar o que eu tô usando ultimamente à noite, que eu comprei na última viagem. Opa, tá vivo. É esse da Yves Saint Laurent, o que eu sempre esqueço o nome, e não vou conseguir ler agora, mas eu amo esse corretivo. Esse corretivo eu recomendo sem ressalvas, sem medo de recomendar, porque eu acho ele muito bom. Ele é caro, mas você usa muito pouco dele. E, pra falar a verdade, eu só uso sábado à noite. Durante a semana, eu uso um da L'Oreal, que é mais barato. Enfim, um dia a gente chega lá, gente. Um dia eu vou usar esse corretivo todos os dias da minha vida. Mas, por enquanto, sábado à noite eu já fico feliz da vida, viu, de usá-lo, como hoje, aqui com vocês. Ele é tão natural, principalmente eu achei uma cor que é perfeita pra mim, se eu não me engano, essa é a número 3. E não parece que eu apliquei corretivo. Não parece nada. Parece que eu não apliquei nada, que eu apliquei a base, ok? Mas só a base fica muito bom. Ele adere muito bem à pele. A única coisa que eu acho, ele não tem muitas cores. Então, talvez ele seja muito bom pra mim, porque eu tive a sorte de encontrar uma cor que realmente fica bem na minha pele. Mas pesquise aí, talvez você encontre um da cor que você goste.
E aí, agora, vou fazer o contorno, eu vou usar esse... Eu tinha que ter escrito tudo antes, porque eu não enxergo, e deixar bem grande assim aqui pra eu conseguir ler. É o Maybelline, o Lifter Stick, que eu vou passar pra fazer o contorno aqui do lado. Mas enfim, gente, enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou contando pra vocês o que esperar do vídeo de hoje, o que esperar do restaurante de hoje. Hoje é um restaurante que eu vou pela segunda vez já, então eu já conheço, já posso falar um pouquinho mais. Hoje eu vou num restaurante português, e o legal desse restaurante é que ele não tá no centro de Toronto, ele não é muito badalado, não é muito conhecido e tal. Eu acho até que ele é familiar, assim, no sentido de que é uma família que é dona, né, e que é tradicional. É numa área que tem bastante, é uma área de uma comunidade portuguesa considerável, assim. Então imagino que é daqueles restaurantes que surgiu naquela área portuguesa para atender a comunidade portuguesa, de portugueses, e tá ali há muito tempo porque serve comida autêntica do país deles, né, de Portugal. E quando a gente foi, a gente gostou muito, a gente foi de dia, a gente encontrou por acaso, a gente estava na área procurando um lugar para ir, e aí apareceu esse restaurante e a gente foi no pátio dele. E o pátio é muito bonito. E é interessante que apesar de ser num bairro residencial, em volta dele em si, sabe quando no meio de um bairro residencial tem uma área que não tem muita coisa em volta, tem estacionamento, essas coisas? Então ele fica meio que isolado no meio de um estacionamento, mas eles fecharam o pátio de uma forma que fica muito bonito. E como não é no centro da cidade, não tem aquele barulho de carro, de gente pra lá, gente pra cá, buzina, acaba ficando bem agradável, sabe, lá dentro. Eles conseguiram fazer um ambiente bem isolado. E já deve ter o quê? Uns 2 ou 3 anos que a gente foi. E eu sempre falei que eu queria voltar à noite, mas a gente, sabe como é que é, né? Eu não lembro. Eu acho que eu tenho que passar a ter um diário dessas coisas e anotar. E aí hoje, a gente marcou hoje, eu lembrei desse restaurante e aí a gente decidiu marcar o pátio dele. E eu tava com medo porque hoje amanheceu o tempo bem feio. Choveu pra caramba, mas agora tá melhor. Então eu acho que vai dar pra gente ficar no pátio. Tomara. Agora é aquela época do ano que é tão gostoso, né? O verão, que acaba trazendo problemas pra gente, porque a gente quer aproveitar ao máximo e quer ir em pátios bonitos e tal, e é difícil encontrar às vezes. Tem muito pátio assim que é bonito e tal, mas é no centro e às vezes em ruas movimentadas. Pra rua. Ah, desculpa, eu esqueci de avisar. Eu tô usando o Baby Got Blush da Essence como blush. Eu tenho 2 cores dele, eu tenho um rosa claro e esse que é um pouquinho mais avermelhado, não chamaria de vermelho, não sei se dá pra ver a diferença, esse é mais claro, esse é mais escuro. Esse claro eu uso muito de dia e o escuro eu uso muito de noite, eu tenho usado bastante. Bom, mas às vezes aqui no centro a gente acha pátios que eles são pra rua e a rua continua movimentada, claro que a cidade continua existindo. E às vezes não tem muita graça, sabe? Então é difícil às vezes encontrar um lugar e acaba criando um problema, entre aspas, a gente querer aproveitar a temperatura, querer aproveitar essa época do ano e a gente acaba ficando até bem chato. Eu fico muito chata para escolher os restaurantes do verão porque eu não quero desperdiçar nenhum fim de semana de calor. Porque no inverno eu sou muito mais tranquila, porque no inverno, tipo assim, todos os lugares são fechados mesmo e tal. Se a gente vai num restaurante que não é tão bom, ok, tudo bem, semana que vem a gente vai em outro, não tem problema. Mas no verão, o meu tempo é sagrado, o meu fim de semana é sagrado, eu quero aproveitar ao máximo. Mas até que a gente tem aproveitado bastante esse verão. A gente, inclusive... agora para a sobrancelha, eu tô usando esse produtinho que eu comprei pro vídeo, um vídeo que eu fiz há uns meses atrás, da Dollar Tree, que é uma loja de produtos baratinhos aqui do Canadá. Na verdade, na América do Norte, tem nos Estados Unidos também. E tudo lá custa $1,75 canadense. Acho que nos Estados Unidos tudo custa $1,50 ou $1, $1,25, não sei. Mas aqui no Canadá é $1,75. E sim, eu paguei $1,75 por esse estojinho de sobrancelha, que tem 2 cores, tem também um gelzinho, um cremezinho para você deixar no lugar, tem também um iluminadorzinho. Eu uso basicamente só esse daqui de preenchimento e de R$1,75 eu uso todos os dias e eu uso muito mais do que uns super caros que eu já comprei, viu? Essa é a nossa expectativa de hoje, a expectativa de voltar a ter uma
uma boa impressão, porque eu gostei muito da comida. Frutos do mar, eu lembro de ter comido um polvo maravilhoso lá quando eu fui. Não sei exatamente. Ah, sempre tem sardinha. Sempre que eu vou em restaurante português, eu quero comer sardinha. Eu adoro sardinha na grelha. Eu tinha que aprender a fazer, pra falar a verdade, né? Tá aí. Vou ver se nesse verão me cobrem. Eu vou comprar sardinha inteira, porque normalmente eles fazem a sardinha inteira. Eu não tenho grelha, né? Não tenho churrasqueira. Mas eu acho que dá pra fazer uma coisa bem bolado no forno, viu? Pra gente aproveitar na varanda, que a gente tem já aproveitado, é claro. Mas, enfim, o que eu ia falar? E agora, de sombras, vocês já até sabem, né, que ultimamente eu tenho usado essa da Dior, que nós experimentamos juntos. Toda vez que eu compro um produtinho novo, eu faço vídeo de primeiras impressões. E você já sabe o que eu vou falar agora, que a princípio eu tinha odiado, eu tinha me arrependido da compra. E aí depois que eu usei, eu me apaixonei. E desde então, eu tenho usado todos os dias. Ontem, se você viu o último vídeo, que foi ontem, mas eu postei há 2 dias atrás, na quarta-feira, eu usei a outra paleta da MAC, que eu me forcei a usar outra paleta para eu não ficar usando só essa, principalmente no verão, que eu expliquei do verão, das cores e tal. Vai lá naquele vídeo. Aliás, esse vídeo tá bem legal. O último vídeo eu ainda não editei, ainda assim, eu ainda nem vi o vídeo, mas eu posso garantir para você que ele tá bem legal. A gente foi numa loja nova aqui, uma loja de produtinhos fofinhos. Eu não sei nem como explicar o que é essa loja. Chama Flying Tiger. É uma loja dinamarquesa de produtinho. Hoje eu vou te falar. Você não precisa de nada que tá lá, tá? Nada lá é necessário. Nada que tem lá dentro é necessário. Mas tudo é fofinho. Tudo você quer. Basicamente esse tipo de loja. E é nova aqui no Canadá. É a primeira, acho que não sei se no Canadá, mas pelo menos em Ontário eu sei que é a primeira. E eu fui lá pra... Porque, né, a gente tem que ir ver. Por vocês, gente. Eu fiz por vocês, pelo vídeo. Mentira, eu fui lá porque eu queria mesmo. Então, eu fui nessa loja e mostrei tudo. Eu acho que eu mostrei prateleira por prateleira. Foi um dos vídeos mais completos, assim, de loja que eu já fiz. É interessante ver a evolução, né? Que no início eu morria de vergonha de mostrar a loja, de filmar e tal. E eu ia com a câmera, a menor câmera que eu tivesse, sei lá, uma GoPro pequenininha, e filmar, morrendo de medo de me verem filmando, que iam brigar comigo e tal. E hoje eu levo a câmera, filmo, falo, gravo. É tão legal ver a evolução, assim, ver que a gente olha pra trás e até acha bobo, né, os nossos medos do passado. Você tem alguma coisa do seu passado que te dava muito medo, até que você enfrentou? E você se acostumou tanto ao ponto de que você olha pra trás e se pergunta por que eu tinha medo disso? Por que era tão difícil? Porque depois que você faz, fica fácil, sabe? E gravar em loja pra mim é assim, sempre foi uma das coisas mais difíceis pra mim. Falar pra câmera e tal, pra mim é fácil. Eu ligo a câmera, eu já entro no modo, uma energia assim pra falar e tal. Nunca tive dificuldade com isso, mas em público, obviamente, imagino que deve ser mais difícil pra todo mundo. Sempre foi mais difícil. Até que deixou de ser, até que eu fiz tanto. Eu ainda fico assim em alguns restaurantes, pra ser sincera. Então, se eu chego num restaurante e eu vejo que a atmosfera não é muito convidativa pra você filmar com uma câmera, mesmo que a minha câmera não seja grande, eu filmo com iPhone, falo menos, enfim. Mas em loja eu já me acostumei. No Costco, então, Costco é minha casa, Costco é minha segunda casa. Aliás, deixa eu falar, eu comecei com esse dourado que eu sempre uso. Acho que vai ser a primeira cor a acabar. E tô fazendo um cantinho com esse marrom, que acho que vai ser a segunda cor a acabar dessa paleta. Aliás, do jeito que eu tô usando, eu posso dizer que nem tá gastando tanto. Ela deve ser bem econômica. Econômica dentro do possível, né? Porque ela foi cara. Mas eu gostei muito. Eu gostei tanto que eu estou tentada a comprar da mesma paleta de outras cores. Mas eu vou esperar para depois do verão, porque senão eu nunca mais uso cores no verão. Eu quero aproveitar o verão para usar mais cores, sabe? As três configurações dessa paleta da Dior são mais neutras e tal, não são muito coloridas. Então eu quero aproveitar o verão para usar ao máximo aquela da MAC super colorida, que nós experimentamos juntas aqui. E depois do verão, aí sim eu vou usar mais. Eu quero comprar outra da Dior.
Mas, gente, sinceramente, eu não sei nem porque eu tô falando depois do verão. Eu não quero falar de depois do verão. Eu morro de medo. Eu não gosto de que traz energia negativa eu falar do fim do verão. E é muito engraçado que aqui parece que as pessoas estão. Talvez, não sei, talvez no Brasil também, ultimamente, porque eu já tô há 10 anos fora do Brasil. Talvez seja algo que o mundo ficou assim. E eu acho que é só o Canadá. Às vezes parece que tá todo mundo sempre no futuro, sempre com a cabeça no futuro em vez de estar no presente. Eu sinto isso com as estações do ano. E aí eu sinto mais ainda com o verão, porque é a estação que eu mais gosto e que eu não quero que acabe. Antes de agosto, as pessoas já estão falando do outono. Já tem loja vendendo artigos de outono, vendendo coisas pro Halloween, vendendo coisas com as cores do outono, que é muito laranja, muito marrom e tal. E eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, já tem propaganda de volta às aulas, que é no final de agosto, sei lá, nem sei quando é que é volta às aulas, mas enfim, no final do verão. E eu fico desesperada. Falo assim, não, gente, calma, o verão acabou de começar, parem de falar, parem de querer que o verão termine logo. Então, quando eu falo isso, tá, quando terminar o verão eu vou fazer isso, eu me sinto super culpada, porque eu não quero pensar que existe algo depois do verão. É como se a minha vida se resumisse ao verão, eu só quero pensar nisso agora. Depois eu resolvo meus problemas de enfrentar o inverno. Mas ficou bom. Tem uma que tá mais espalhada que a outra. Vou tentar acertar. Mas ela é muito fácil de lidar, essa paleta, gente. Muito fácil. Eu manchei um pouquinho aqui embaixo, mas não é comum eu manchar, não. Ela é até bem, como eu posso dizer, ela se comporta muito bem. Ela é bem, esqueci a palavra. Ela é bem obediente. Ela obedece o que você quer, sabe? Ela faz exatamente o que você quer. Agora eu vou pegar com um pincel mais baixinho mesmo de delinear. Pincel número 10 da Sephora. É o 10? É. E vou na mesma cor marrom e vou passar aqui embaixo. Deixa eu ver. Amor, que horas são? Que horas que a gente tem que sair? Tá. Então vamos nos arriscar. Eu comprei, eu queria, antes da gente fazer a parte de baixo, vamos tentar colocar os cílios. E se eu posso, eu arrumo uma desculpa para não fazer os cílios, né? Mas eu tenho que fazer porque eu tenho que praticar. E aí, chegou hoje da Amazon para mim, eu comprei outros cílios que esse promete resolver meus problemas. Esses cílios são autoadesivos, você não precisa passar a colinha neles. E supostamente é muito fácil. Tudo que o vendedor tenta vender para você é muito fácil, né? Até você ter que fazer. Mas enfim, eu confesso que eu preferiria que eles fossem inteiros, porque aí você já coloca de uma vez e pronto. Mas aparentemente, pelo menos que eu procurei na Amazon, só tinha autoadesivo, só tinha de tufinhos. Então, de tufinho será, vem até uma pinça, outra pinça, bem parecida com a que eu tenho. E aí tem vários tamanhos. Nossa, para que tanta embalagem? Meu Deus. Vamos abrir. Pronto. Aqui estão os tufinhos. E pelo que eu estou vendo, tem diferentes tamanhos, desde o menor até o maior. Como é que eu faço? Eu vou começar do maior, porque sei lá. Porque se é para fazer besteira, vamos fazer a maior besteira possível. Como eu abro isso? Deixa eu ver. Se bem que eu acho que o maior é muito grande. Mas acho que o maior vai ser melhor, porque vai ser mais fácil de ver, né? Para uma ceguinha como eu. Deixa eu pegar o espelho aqui, colocar mais próximo. E vamos tentar, então. Eu vou pegar o maior tamanho aqui. Deixa eu ver se ele sai fácil da caixinha, porque às vezes tem isso, né? Como é que eu puxo esse tufinho aqui? Eu não tô conseguindo nem tirar do estojinho. É que eu tenho medo de puxar por cima e estragar. Tá. E se eu puxar por baixo, eu vou pegar na cola. Então, eu tenho que pegar no meio dele. Isso eu tinha visto na Amazon, tinha umas instruções que eu deveria olhar agora. Não, vamos nos arriscar, porque vocês sabem como eu sou. Diz aí, como você definiria, corajosa ou teimosa? Se der certo, a gente vai poder falar que eu sou corajosa. Se der errado, é porque eu sou teimosa. Que é assim. A diferença entre a coragem e a teimosia é o resultado. Vamos ver. Eu acho que eu peguei do lado errado. Ai, tá colando na pinça. E esse acho que cola embaixo dos cílios. Então eu tenho que posicioná-lo embaixo do cílio aqui. É isso? E aí eu fecho o olho, venho por cima e ajeito. Gente, acho que ficou, hein? Eu não sei se tá bem colado, mas ficou. Eu não sei se tá preso direitinho ou se vai cair, porque ele tá mexendo muito. Aparentemente ficou. Só vou falar que eu acho que ele é muito...
ele não é tão cheio como eu gostaria, então acho que eu vou ter que colocar mais. Porque se ele fosse mais cheio, eu não precisaria colocar tantos. Vou colocar do outro lado, do mesmo tamanho, maior tamanho, porque esse é o maior que tem. E mesmo assim eu tô achando assim pouco volumoso e pouco, sabe? Você me entende? Queria mais pelos. O espaçamento dos pelos é grande, então não cria muito volume. Acho que essa é a definição. Ah, eu acho que eu estraguei o segundo. Ixi, ele é bem delicado, eu já estraguei o segundo, viu? Vou tentar colocar do outro lado. Então eu venho aqui por baixo dos cílios de verdade. Acho que ficou. Não sei. Não ficou. Acho que eu já estraguei esse. Acho que ficou. Um outro espelho. Aparentemente ficou. Vou colocar mais um tufinho de cada lado. Tirando o suor que eu estou agora no nariz, tá tudo muito bem até agora. Nossa, que lindo! Quando você aplica esse que você usa a cola, você cola direto na pálpebra. Esse, ele cola nos seus cílios, ele cola por baixo, você tem que colocar por baixo do cílio natural. Então, eu imagino que para uma pessoa como eu, que tem os cílios bem curtinhos e bem sem volume e tal, pouco pelo, deve ser mais difícil que uma pessoa que já tem um volume melhor. E imagino que quando você curva, fica mais fácil de você subir o seu cílio natural e colar esse por baixo. Então, da próxima vez, eu vou lembrar de curvar. Mas, para ser sincera, eu tô bem satisfeita. Esse daqui não tá bom. Porque eu colei, um ficou muito em cima do outro. Esse daqui, para mim, eu considero perfeito. Talvez esse aqui poderia estar um pouquinho mais pro canto. Mas eu daria nota 8. E vocês sabem que a maior nota que a gente conseguiu até hoje foi 7,5. Então, 8 eu considero um sucesso. Ah, tá bonito, sim. Agora sim eu vou terminar a sombra, passar a sombra embaixo, pra ver como é que fica finalizado. Esse daqui, ele tá meio que irregular, eu diria, o espaçamento entre eles. É muito difícil porque esse lado do olho, quando eu coloco, eu tenho que passar por cima do que já está. A minha mão fica em cima do que já está posicionado, então fica difícil para eu enxergar exatamente onde colocar. Eu não vou colocar máscara porque eu tô com medo deles não estarem bem presos. Eu vou ver como é que eles reagem à noite, se eles ficam a noite toda, ver se eu me sinto segura. E da próxima vez eu vou aplicar máscara. Uma outra coisa também é que esse daqui ele tá mais bonito, até mesmo porque ele começa bem, ele começa exatamente no lugar que ele tem que começar, aqui no canto. Esse aqui ele não começa tanto no canto. Tem uma diferença entre eles, mas no geral, eu vou colocar um pouquinho mais de corretivo, pra falar a verdade, tô sentindo falta, acho que eu passei pouco. Completar, até mesmo pra melhorar, se tiver alguma coisa borradinha aqui embaixo. Acho que eu botei demais. Ai, aquele momento em que a maquiagem tá quase perfeita e você quer melhorar e estraga, né? Cadê? Ah, tá aqui. Vou passar aqui embaixo. Ficou melhor, assim. Realmente eu precisava de um pouco mais de corretivo aqui. Ficou melhor. Vou passar aqui também no meio do nariz. Melhor. Agora sim, passar o pó pra deixar tudo no lugar. E aí vocês já sabem, eu vou trocar de roupa, porque eu não gosto de fazer a maquiagem com a roupa que eu vou sair. Até mesmo que acho que hoje eu tô pensando em colocar um vestido bege. Não seria uma boa ideia fazer a maquiagem com ele. Então eu vou colocar o pó. Peraí. Então eu vou colocar o pó, colocar o vestido e aí sim eu volto pra gente finalizar com batom, perfume, essas coisas. Aliás, lembrei, ontem, se você viu o último vlog, eu comprei um brilhinho de corpo. A gente vai experimentar também, assim que eu botar o vestido. Se eu botar o vestido, eu vou ver o que eu vou colocar, ainda não decidi. E de pó, eu tô usando esse da L'Oreal, o Infallible. É o Blurfaction. E eu gosto muito, coloca tudo no lugar. Aliás, não, peraí, eu não coloquei iluminador. Eu vou usar esse da Essence, esse Pure Nude, que, pra falar a verdade, ele é tão velho que eu duvido que você encontre ainda pra comprar. Ele é muito velho, tem há muito tempo, como você pode ver. Eu já usei bastante, mas eu gosto muito dele. Pronto. Agora sim, eu vou lá guardar isso aqui, tá? Agora sim, eu vou lá me vestir e volto pra finalizar a maquiagem com vocês. Voltei, acabei não colocando o vestido bege, coloquei outra blusa, mas tudo bem, vamos continuar. Fazer a boca, vou botar um batom vermelho, já que
já que os meus olhos estão mais neutros, eu tenho usado muito boca vermelha, porque eu tenho usado muito essa paleta que tem tons neutros. E é o que eu vou fazer hoje, esta noite, né? Ai, cadê? E vai chegando assim, quando vai ficando mais tarde, eu vou ficando nervosa, porque vai se aproximando a hora de sair. E eu lembro de várias coisas que ainda preciso ajeitar, mas enfim. Ah, sim, eu tô usando um lápis vermelho da Essence. Eu adoro os lápis da Essence, tanto de boca quanto de olho. Enfim, eu acho que eles produzem lápis muito bons e muito baratos. E eu gosto de espalhar um pouco pelos lábios, que assim mesmo depois que eu começar a comer, que o outono começar a sair, não perde toda a cor, tem uma cor de base, sabe? E de batom eu vou usar o da L'Oreal, que também é tão velhinho, eu não sei se você ainda encontra. É esse batom líquido, o número, impossível de eu enxergar, 460. E ele é tão rápido de aplicar. Foi só eu falar que eu borrei aqui do lado. Mas eu gosto muito da composição dele, porque ele deixa com uma olhadinha, mas ele ao mesmo tempo é fácil de aplicar. Apesar de eu achar que eu acabei de borrá-lo. É que não, até que para um batom vermelho, tá bom até demais. Ah, sim! Cadê o negócio que eu ia experimentar? Deixa eu pegar lá. Cadê o brilhinho de corpo? Achei. Eu comprei ontem, quando a gente foi na Flying Tiger, eu comprei esse brilhinho de corpo. Peraí, não, tô abrindo o lado errado. Que é um bastão que supostamente você aplica no corpo e dá brilho, né? E eu não sei como aplicar. Nossa, dá bastante brilho. Eu espalho com a mão. Eu não sei se ele é bom pra minha cor. Eu acho que alguém com uma pele mais clara ficaria melhor, pra falar a verdade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar primeiro esse da L'Oreal, que eu passo no rosto, esse Lotion, eu sempre esqueço, Lumi Glotion. Eu gosto muito de passar no corpo porque ele faz uma base bem leve, assim, dá uma iluminada. Então, de vez em quando eu passo, se eu vou com uma camiseta decotada, igual hoje, uma blusa decotada, eu gosto de passar para deixar a pele mais uniforme. Então, eu vou passar ele por baixo. Tá vendo como ele já deixa a pele mais iluminada, mais suave? Eu adoro passar aqui. Tem que tomar cuidado se você estiver usando uma roupa clara, é claro. Mas a gente tá com uma roupa escura, não tem tanto problema. Aliás, eu tenho que ajustar a alça dessa blusa, que eu acho que uma alça tá maior que a outra, por isso que eu tô achando estranha. Bom, agora eu já tenho essa base, entre aspas, da L'Oreal, e agora eu vou aplicar esse bastão e eu vou espalhar com esse mesmo pincel de base. Fica bonito. Talvez não seja a cor exata pra mim. Eu diria que se eu passasse ele direto na pele, não ficaria muito bom não. Mas por cima, eu acho que qualquer base que você tiver, passa uma base bem pouquinho embaixo, e aí você passar isso daqui por cima. Bom, hein? Gostei. Agora sim, para finalizar o perfume. E estamos prontas para ir. Thank you. Vou tentar falar, eu tô com o microfone aqui, mas a música tá bem alta. Imagina um restaurante que é meio português, mas com, como posso dizer, com características brasileiras, né? Olha essa coisa linda, sardinha quando vai no restaurante português. E a gente pediu de entrada também bolinho de bacalhau. Então a gente vai dividir os dois. E de prato principal, eu vou deixar, vou ver se a música acaba até lá, porque o prato principal vale a pena falar bem dele, porque eu também tô com altas expectativas. Vamos comer. Deixa eu te falar, porque você tá sem microfone, não vai sair nada seu, só vai sair meu, tá bom? Deixa eu experimentar. Você pegou com a mão?
De bacalhau, né? Carregado no azeite. Não é muito sequinho, crocante, mas muito sequinho, né? Muito bom. Olha essa sardinha. Que coisa linda. E ela desmancha, olha só. E ela desmancha, sai do osso. Não tem espinha, né? Sardinha tem espinha. Ainda um gostinho de brasa, né? Bom. Oh, wow. A lot of food. Thank you. O som de banda Eva, amor. Pra mim? Pra mim? Só botar mais? Eu fui pegar o arroz aí. Quer ajuda? Cuidado. Quer ajudar? Consegue? Eu acho que não só o almoço. A gente vai ter almoço, jantar, talvez o almoço de segunda. Vou também mais pra você, hein? Tô brincando. Tá bom. Quer? Bom? Experimentar só o arroz agora. Experimentar só arroz. Ah, posso ter arroz aqui pra mim? Vou pegar um pouquinho de arroz aqui. Caramba, tem muito frutos do mar nesse arroz. Acho que achei um pouquinho de arroz aqui. Pra poder experimentar o tempero. Ah, botei em cima do garfo. Pra experimentar o tempero como um todo. Antes de eu experimentar os frutos do mar. Nossa, o tempero é muito bom. Tá muito bom. Agora deixa eu experimentar o marisco. Não, peraí, tem uma lula dentro do marisco. Ai, enorme. Muito bom. Tem um gosto aqui ainda, amor. Você tinha visto? Tá, não, muito grande, amor. Muito grande. Pega um pedaço aí. Nossa, eu já comi muito. Vou pegar um pedaço e te dou outro pedaço, pode ser? Thank you. Eu pedi um tal de bolo de bolacha, ou seja, eu acho que são várias camadas de bolacha ou de biscoito. Eu cresci falando biscoito, com acho que chocolate e biscoito. E o Cris é um bolo de chocolate? Chocolate. Nossa, que bonito. O que é isso aqui do lado? É um creme, eu acho. Parece um merengue flambado. É. Pode. Pensei também. Bom, deixa eu experimentar meu bolo de bolacha. Aliás, que boa ideia, né? Vou fazer isso em casa. Difícil de cortar, que é durinho. É mesmo uma bolacha ou um biscoito. Me diz aí, é bolacha ou biscoito? Então, lembra? Tiramisu, porque tem café no meio. É verdade. Muito bom, quer provar? Lembra muito um tiramisu. Acho que tem creme de café aqui. Muito bom. Bom, né? É um tiramisu, eu quero. É um bolo de chocolate quente com essa parte pra dentro. Bom? Muito bom. Muito bom. E esse creme é o quê? É tipo um Creme, assim. merengue? Não. É tipo um... Como é aquele de com a... Creme inglês? Não. Que coloca uma... Leão de pressão. Com sifão. Sifão, é. Então, mas não é um creme inglês? Acho que não. Creme de caramelo. Muito bom, meu.